Antes de Homero, antes da Bíblia, antes de todas as lendas conhecidas, havia uma história, o relato mais antigo da humanidade. Gravado em tabuletas de argila há mais de 4.000 anos, conta a vida de um rei que ousou desafiar os deuses. Gilgamesh. Esta é a primeira epopeia da humanidade. E bem-vindo a Lendas do Sono. Capítulo 1. O Rei e o Homem Selvagem. Parte 1. Gilgamesh, rei de Uruk. Nas planícies férteis da Mesopotâmia, entre os majestosos rios Tigre e Eufrates, erguia-se uma cidade esplêndida cujo nome ainda ressoa através dos tempos. Uruk. Suas muralhas colossais estendiam-se por quilômetros, construídas com tijolos de argila secos ao sol, testemunhas de um povo engenhoso que soubera dominar a terra, a água e o fogo para erguer a civilização. Uruk era uma cidade de templos e palácios, um cruzamento onde se encontravam mercadores, escribas e sacerdotes, um centro de saberes e tradições. Mas no ápice dessa glória, reinava um rei cuja grandeza era, ao mesmo tempo, fonte de admiração e temor. Gilgamesh. Conta-se que ele não era um homem comum. Segundo os mitos, 2/3 divino, 1/3 humano, ele recebera dos deuses uma força incomparável, uma beleza deslumbrante e um vigor que superava o de todos os mortais. Seu corpo resplandecia como bronze polido, seus ombros eram largos como os de um touro, e seus passos faziam tremer a terra. As tábuas de argila que chegaram até nós descrevem Gilgamesh como um ser excepcional, destinado a realizar façanhas inesquecíveis e a gravar seu nome no coração da eternidade. No entanto, essa grandeza era um fardo, pois Gilgamesh, em seu orgulho, reinava com mão de ferro. Ele dominava o povo de Uruk não como um pai benevolente, mas como um mestre imperioso. Seus súditos, que o admiravam por seu poder, também sofriam com seus excessos. Ele se reservava o direito de vida e morte, tomava riqueza sem moderação, exigia trabalhos exaustivos, e até as mulheres de Uruk temiam sua vontade insaciável, pois o rei, em sua arrogância divina, não conhecia limites. Os antigos contam que os habitantes, esmagados por esse jugo, voltaram-se para os deuses em busca de socorro. Os sacerdotes sacrificaram nos templos, queimaram incenso, e as súplicas elevaram-se ao céu estrelado. Nos palácios das divindades, os deuses ouviram o clamor do povo. Anu, o Senhor do céu, e Aruru, a grande deusa da criação, reuniram-se. Eles sabiam que Gilgamesh, para moderar seu orgulho e aprender sabedoria, precisava de um igual, um companheiro capaz de enfrentá-lo, de desafiá-lo e de compartilhar com ele o peso de seu destino. Assim, os deuses decidiram moldar um homem selvagem, feito de argila e do sopro divino. Esse homem, que logo receberia o nome de Enkidu, deveria equilibrar o poder de Gilgamesh, como a sombra equilibra a luz. Mas, por enquanto, Uruk permanecia sob a autoridade incontestada de seu rei. Todos os dias, Gilgamesh percorria a cidade com confiança, inspecionando as muralhas, organizando trabalhos titânicos, erguendo templos e palácios. Sua ambição parecia sem fim. Ele queria que suas obras desafiassem o tempo, que seu nome fosse gravado nos próprios tijolos de Uruk para a eternidade. E é verdade que sob seu reinado a cidade florescia. Os canais irrigavam os campos, as colheitas eram abundantes, os artesãos moldavam objetos esplêndidos e os escribas fixavam em suas tábuas
os relatos e as contas do povo, mas, por trás dessa prosperidade, escondia-se o medo, pois Gilgamesh não tolerava desobediência. Nas tavernas enfumaçadas e no mercado animado, os habitantes murmuravam. Alguns diziam que o rei era um tirano, outros que ele era simplesmente grandioso demais para ser compreendido pelos homens. Todos concordavam em uma coisa: ninguém podia opor-se a ele. Seus soldados fiéis e temidos executavam suas ordens sem hesitação. Seus conselheiros raramente ousavam contradizer sua voz. Ele era como uma tempestade, majestoso, mas destrutivo. No entanto, por trás dessa imagem de poder, Gilgamesh não estava isento de tormentos. Embora se acreditasse invencível, ele às vezes sentia o peso de sua mortalidade. Os deuses lhe haviam concedido dons sobre-humanos, mas não lhe haviam dado a imortalidade. Nos segredos de seus sonhos, ele vislumbrava a sombra da morte, aquele véu que nem mesmo os reis podiam afastar. Talvez fosse essa angústia que o impelia a construir incessantemente, a acumular conquistas e façanhas, como se quisesse desafiar o próprio tempo. É nesse contexto que começa verdadeiramente a epopeia. O povo, cansado de sofrer, continuou a suplicar aos deuses. E os deuses, sensíveis às preces, prepararam o destino de Gilgamesh, pois em breve seu caminho cruzaria o de Enkidu, o homem das estepes, selvagem e livre. Mas por ora, em Uruk, o murmúrio das queixas se elevava como um vento persistente. O rei, apesar de toda a sua grandeza, estava sozinho, sem igual, sem amigo, prisioneiro de sua própria desmesura. Assim se ergue diante de nós a figura do rei de Uruk, um ser ao mesmo tempo esplêndido e terrível, amado e temido, semideus imortal. Sua lenda ainda não alcançara seu auge, mas já seu nome ressoava nos templos e nos lábios dos escribas. Gilgamesh, o poderoso, aquele que caminhava entre os homens como um leão no meio do rebanho. E no céu, os deuses, observando sua marcha, já preparavam a prova que transformaria seu destino. Parte 2. A criação de Enkidu. Nas alturas celestiais, onde residem os deuses que governam os destinos humanos, as queixas do povo de Uruk subiam como uma fumaça espessa. Os sacrifícios se acumulavam nos altares. Os cânticos dos sacerdotes ecoavam nos templos de argila e pedra. Homens e mulheres erguiam os braços para Anu, o Senhor do céu, e para Aruru, a deusa mãe, implorando justiça contra o orgulho insaciável de seu rei. Os deuses, sensíveis às lamentações, reuniram-se em conselho. A questão era grave. Como conter Gilgamesh, cuja força não tinha igual? Como restaurar o equilíbrio, sem destruir a grandeza daquele que eles próprios haviam moldado com tanto poder? Então Aruru, a grande deusa da criação, tomou a palavra. Só ela poderia moldar uma resposta digna desse desafio. Que seja criado, disse ela, um ser à sua imagem, seu igual em vigor e coragem, um homem que saiba resistir-lhe, enfrentá-lo e compartilhar com ele o peso de seu destino. Assim, Aruru mergulhou suas mãos na argila dos rios. Ela moldou uma silhueta humana, larga de ombros, poderosa de braços, e soprou sobre ela o alento da vida. Então nasceu Enkidu, o homem selvagem. Seus cabelos cobriam seu corpo como uma juba, sua pele tinha a aspereza da estepe, e seu olhar brilhava com o fulgor puro das feras livres.
Enkidu não conheceu a cidade nem as leis dos homens. Ele vagava pelas planícies, cercado de antílopes e leões. Seus passos seguiam as pegadas dos rebanhos e ele bebia nos riachos com as feras. Ele protegia os animais contra os caçadores, quebrando suas armadilhas, libertando suas redes. As feras selvagens o amavam como a um irmão, e ele vivia entre elas em uma harmonia primitiva, ainda desconhecido dos homens de Uruk. Mas logo, caçadores notaram sua presença. Eles viram com temor esse colosso nu, esse protetor dos rebanhos que arruinava suas caças. Suas flechas e redes nada podiam contra ele, pois Enkidu era mais forte que eles, mais astuto também. E os animais se alinhavam ao seu lado. Os caçadores, assustados, dirigiram-se a Uruk, até Gilgamesh. Eles relataram a existência desse homem estranho. Ele parece um homem, mas é mais próximo das feras. Ele liberta o jogo de nossas armadilhas, desfaz nosso trabalho e ninguém pode enfrentá-lo. Gilgamesh, intrigado, compreendeu que esse ser não era comum. Ele pressentiu que os deuses haviam enviado um rival, talvez até um companheiro. Então, ordenou aos caçadores que retornassem à estepe, mas desta vez acompanhados de uma mulher, Shamhat, uma sacerdotisa do templo e uma cortesã sagrada, pois Gilgamesh sabia que a sabedoria e a suavidade das mulheres podiam domar o que a força bruta não conseguia. Os caçadores obedeceram e conduziram Shamhat à planície. Lá, perto de um ponto d'água onde Enkidu vinha se refrescar com as feras, eles esperaram. Quando Enkidu apareceu maciço e selvagem, Shamhat avançou. Ela se revelou, sentou-se na relva e o chamou. A beleza da mulher e seu perfume atraíram Enkidu. Ele se aproximou, curioso, como um leão que se aproxima de uma chama. Então Shamhat o acolheu, e eles se uniram por 6 dias e 7 noites, em um abraço que uniu a natureza à civilização. Quando Enkidu finalmente se levantou, quis voltar para os animais, mas as gazelas fugiram, pois agora ele havia provado o pão e o vinho da mulher, e seu coração batia ao ritmo dos homens. A estepe não o reconhecia mais como um dos seus. Shamhat então pegou sua mão e disse: Tu és grande, Enkidu, mas tua grandeza só encontrará sentido entre os homens. Vem comigo até Uruk, a cidade das muralhas, onde encontrarás Gilgamesh. Lá conhecerás teu destino. Enkidu hesitou, seu olhar voltando-se para as colinas que chamava de lar. Mas uma força nova fervilhava nele. O desejo de entender, de descobrir e de enfrentar esse rei de quem ouvira falar. Então ele seguiu Shamhat. No caminho para Uruk, a sacerdotisa lhe ensinou os costumes dos homens, como comer pão cozido, como beber vinho, como sentar-se entre os homens e ouvir os cânticos dos músicos. Cada passo que dava o afastava um pouco mais do mundo selvagem e o aproximava de seu destino. E assim Enkidu, o homem moldado pelos deuses, deixou as planícies para entrar na história dos homens. Os deuses haviam criado seu sopro para equilibrar Gilgamesh, para aliviar o sofrimento de Uruk e para ensinar ao seu rei o valor da amizade e da humildade. Mas nem ele, nem Shamhat, nem mesmo Gilgamesh poderiam ainda imaginar o quanto seu encontro abalaria a ordem do mundo. Parte 3. O encontro e o duelo. Quando Shamhat conduziu Enkidu às portas de Uruk, a cidade vibrava como uma colmeia. Os mercados transbordavam de frutas, cereais e tecidos.
Os artesãos martelavam o bronze. Os escribas gravavam sinais cuneiformes em tábuas de argila ainda úmidas. E os sacerdotes subiam as escadas das zigurates para oferecer incenso e preces aos deuses. Acima de tudo isso, erguiam-se as muralhas colossais, vastas como uma montanha moldada pela mão dos homens, o orgulho de Gilgamesh. Enkidu, que crescera entre as planícies e as feras, estava maravilhado e perturbado. Seus olhos não paravam de se fixar na multidão, na arquitetura, no tumulto das vozes humanas. Ele avançava com a força tranquila de quem não conhece o medo, mas cada passo o aproximava de seu destino. O encontro com Gilgamesh. Nas ruas de Uruk, os rumores já corriam. Falava-se desse homem vindo da estepe selvagem e poderoso, que Shamhat havia domesticado. Murmurava-se que ele era o igual do rei, que fora criado pelos deuses para equilibrar sua fúria. Os anciãos, sentados à sombra dos muros, sussurravam que a hora de Gilgamesh se aproximava, a hora em que ele finalmente encontraria um adversário digno dele. Esse momento chegou mais cedo do que se esperava, pois naquele mesmo dia, Gilgamesh, fiel aos seus costumes, arrogou-se um direito sagrado, o de possuir uma jovem noiva antes de seu marido, segundo a tradição que ele impunha. O povo, humilhado e exausto desse capricho real, observava a cena com raiva contida, mas ninguém ousava intervir, ninguém, exceto Enkidu. Enkidu avançou, seu corpo maciço bloqueando o caminho do rei. Sua voz, grave como um trovão, ressoou: "Tu não passarás, Gilgamesh. Esses abusos devem cessar. O povo sofre com tua arrogância. Eu sou teu igual e te impedirei de oprimir ainda mais os teus." Um silêncio caiu sobre Uruk. Nunca alguém ousara falar assim com o rei. Os guardas, estupefatos, não ousavam levantar suas armas. Gilgamesh, surpreso a princípio, soltou uma gargalhada. Ele examinou esse colosso ainda coberto pela aspereza das planícies, e seus olhos brilharam com um fulgor estranho, uma mistura de desafio e admiração. "Quem és tu, estrangeiro, para ousar barrar meu caminho? Sabes que eu sou Gilgamesh, rei de Uruk, 2/3 divino, invencível entre os homens?" Mas Enkidu não recuou. Então o rei, ferido em seu orgulho, lançou-se sobre ele. O duelo foi titânico. Nas ruas de Uruk, as pedras ressoaram sob seus passos. Os dois gigantes se enfrentaram como touros em fúria, agarrando-se, levantando-se, rolando pelo chão. Seus braços eram como vigas, seus punhos como martelos. Eles quebraram portas, racharam muros e levantaram nuvens de poeira. Os espectadores, paralisados, observavam essas forças da natureza se chocarem, incapazes de dizer quem triunfaria. Gilgamesh rugia, determinado a provar que ainda era o mestre. Enkidu resistia com a fúria da liberdade, recusando-se a ceder. Sua luta parecia nunca acabar. Tal era a força igual que cada um encontrava no outro. Pela primeira vez em sua vida, Gilgamesh sentia seus músculos fraquejarem, sua respiração entrecortada. Pela primeira vez, ele encontrava uma resistência que o forçava a se superar. Finalmente, após longas horas de esforços intensos, o combate terminou. Gilgamesh, exausto, mas de pé, conseguiu imobilizar Enkidu com um gesto fulminante. O homem selvagem, ofegante, sentiu a força do rei e reconheceu seu poder. Mas Gilgamesh, em vez de desferir o golpe final, afrouxou seu aperto. Seus olhares se cruzaram, ardentes, não mais de ódio, mas de respeito. Então, no silêncio que voltou, Gilgamesh estendeu a mão.
Enkidu a segurou. Esse gesto, simples e imenso, selou uma amizade mais forte que todas as batalhas. Os dois adversários tornaram-se irmãos de armas. Uruk, que havia prendido a respiração, explodiu em gritos e cânticos, pois o povo compreendeu que esse duelo não era o nascimento de uma guerra, mas de uma fraternidade. Gilgamesh havia encontrado seu igual, e com ele começava uma nova era. A partir de então, Gilgamesh e Enkidu caminharam juntos. Sua amizade, nascida no fragor da luta, os levaria a aventuras ainda maiores. Expedições contra monstros terríveis, confrontos com os próprios deuses e uma busca que atravessaria as fronteiras da vida e da morte. Mas por enquanto, nas ruas de Uruk, dois homens estavam lado a lado, ligados para sempre. E os deuses, no céu, sorriram. Seu intento estava cumprido. Capítulo 2. As grandes provações. Parte 1. A busca pela glória. Após seu combate memorável, Gilgamesh e Enkidu não eram mais rivais, mas irmãos ligados por uma amizade sagrada. Seu vínculo era tão sólido quanto os tijolos de Uruk, forjado no suor, no sangue e no respeito. Agora, eles caminhavam juntos pelas ruas da cidade. E o povo que outrora tremia diante de seu rei começou a olhar para Gilgamesh com olhos diferentes, pois o homem que possui um verdadeiro companheiro não está mais sozinho em seu orgulho, e seu poder encontra uma medida. Mas Gilgamesh, apesar dessa nova fraternidade, continuava sedento por grandeza. Sua força, sua juventude e seu sangue divino o impeliam a buscar a imortalidade através da glória dos feitos. A amizade com Enkidu despertou nele o desejo de realizar atos que nenhum homem jamais realizara. E entre esses feitos, apenas um brilhava como uma chama inacessível: derrotar Umbaba, o terrível guardião da Floresta dos Cedros. Essa floresta, situada muito além das fronteiras conhecidas, era um lugar sagrado. Suas árvores, mais altas que as muralhas de Uruk, erguiam-se ao céu como colunas divinas. Seu perfume se espalhava por léguas, e sua madeira, rara e preciosa, era cobiçada para construir templos e palácios. Mas os deuses haviam confiado sua guarda a Umbaba, um monstro temível, cujo rosto assustava os homens e cujo rugido gelava o coração dos mais valentes. Seu sopro era fogo, sua voz um trovão, e os 7 mantos de aura que o envolviam cercavam-no de uma força sobrenatural. Um dia, Gilgamesh disse a Enkidu: Irmão, não somos nós os mais fortes entre os homens? Não estamos destinados a realizar feitos que atravessarão os tempos? Então vamos juntos à Floresta dos Cedros, abater Umbaba e gravar nossos nomes na eternidade. Enkidu, que conhecia a aspereza da natureza e o perigo das feras, hesitou. Ele, que crescera entre os animais, sabia que Umbaba não era um simples inimigo, mas uma potência sagrada. Seu rosto empalideceu quando Gilgamesh falou desse projeto. Não, irmão, disse ele. Esse monstro não é como os outros. Sua voz é o trovão, seu sopro é a morte. Os próprios deuses o designaram guardião, e quem o enfrenta atrai sua ira. Fiquemos em Uruk. Desfrutemos do que construímos. A glória pode ser encontrada em outro lugar. Mas Gilgamesh não ouvia a razão. Em seu coração ardia uma ambição devoradora. Ele queria mais que o trono de Uruk. Queria a imortalidade das lendas.
Seus olhos flamejavam, e suas palavras carregadas de paixão acabaram abalando Enkidu. Irmão, respondeu Gilgamesh, a vida é curta, mesmo para nós. Os homens morrem, os reis se apagam e seus nomes desaparecem na poeira. Mas aquele que realiza o impossível vive para sempre na memória dos homens. Não temo Humbaba. Contigo ao meu lado, tenho certeza de que venceremos. Enkidu, dividido entre a prudência e a amizade, acabou cedendo, pois ele amava Gilgamesh como a um irmão e não podia abandoná-lo nessa busca. Então, juntos, foram consultar os anciãos da cidade e os sacerdotes dos templos. Os sábios, sentados em círculo, ouviram o plano do rei. Seus rostos se fecharam de preocupação. Um deles falou: Gilgamesh, tu és jovem e poderoso, mas teu coração é imprudente. Humbaba não é um simples inimigo. Ele é o servo dos deuses. Se partires, porás em risco Uruk e teu próprio reinado. Mas o rei permaneceu firme. E vendo que ele não desistiria, os sábios lhe deram suas bênçãos, orando a Shamash, o deus Sol, para protegê-lo. Gilgamesh ofereceu sacrifícios, queimou incenso, derramou vinho e óleo e pediu o favor divino. No dia seguinte, ele reuniu suas armas. Fez forjar um machado colossal cujo peso só derrubaria um homem comum e uma espada com lâminas afiadas como a garra de um leão. Enkidu também pegou suas armas, embora seu coração permanecesse inquieto. Então, diante do povo reunido, Gilgamesh proclamou: Eu, rei de Uruk, parto com meu irmão Enkidu para enfrentar Humbaba. Voltarei com a glória ou perecerei com honra. Que o sol nos guie e que os deuses nos julguem dignos desse feito. O povo aclamou, dividido entre orgulho e medo, pois, se seu rei triunfasse, seu nome ressoaria para sempre. Mas, se falhasse, Uruk perderia seu protetor. Assim começou a marcha para a Floresta dos Cedros. Os dois companheiros cruzaram as planícies férteis, atravessaram rios e deixaram as terras conhecidas para avançar rumo ao desconhecido. Cada passo os aproximava do monstro, e cada passo ressoava como um desafio lançado aos deuses. Parte 2. A expedição na Floresta dos Cedros. As planícies da Mesopotâmia ficavam cada vez mais distantes atrás deles. Gilgamesh e Enkidu caminhavam lado a lado, suas armas brilhando sob o sol ardente, seus corações batendo em uníssono. À frente, estendiam-se terras que poucos homens haviam pisado. Cada passo os afastava de Uruk e os aproximava da Floresta dos Cedros, aquele domínio sagrado guardado por Humbaba, um monstro temido. A viagem foi longa e repleta de provações. Eles atravessaram rios de corrente tumultuosa, escalaram colinas cobertas de pedras escaldantes e enfrentaram fome e cansaço. No entanto, nem Gilgamesh nem Enkidu fraquejavam. O rei de Uruk, sedento por glória, encorajava seu amigo com uma voz firme: Coragem, irmão! Cada passo que damos aproxima nossos nomes da eternidade. Mas Enkidu, mais próximo da sabedoria da natureza, observava os sinais ao redor. As estrelas, a direção dos ventos, os gritos dos animais, tudo lhe falava de um perigo que se aproximava. Por várias vezes, ele pediu a Gilgamesh para desacelerar, orar mais, consultar os sonhos, pois Enkidu sabia que Humbaba não era um inimigo comum. Todas as noites, antes de dormir, Gilgamesh orava a Shamash, o deus Sol, pedindo proteção e coragem.
Ele oferecia sacrifícios, acendia uma fogueira e recitava encantamentos. E todas as noites, sonhos estranhos perturbavam seu sono. Certa noite ele sonhou que uma montanha desabava sobre ele, mas um ser de luz o sustentava e o salvava do esmagamento. Em outra noite, viu um touro celestial saltar em sua direção, mas acalmar-se quando Enkidu estava ao seu lado. Perturbado, Gilgamesh contava suas visões ao amigo pela manhã. Enkidu, sério, interpretava os sonhos. Esses presságios significam que tu não estás sozinho. Os deuses velam por ti, e eu também serei teu apoio. Mas não esqueças, o que enfrentamos ultrapassa as forças dos homens. À medida que avançavam, a natureza mudava. O ar ficava mais denso, carregado de resina e mistério. As árvores, antes raras, tornavam-se mais altas, mais escuras, seus troncos maciços formando como colunas de um templo invisível. O solo escurecia, coberto de agulhas e raízes. A luz do sol mal conseguia atravessar a copa dos cedros, e um silêncio estranho envolvia a floresta. Gilgamesh parou, erguendo os olhos para as alturas vertiginosas das árvores. Eis aqui, disse ele, a morada de Humbaba. Nenhuma cidade, nenhum palácio iguala esta majestade. Esses cedros quase tocam o céu, mas Enkidu estremeceu. Este lugar é sagrado. Os próprios deuses o confiaram a Humbaba. Olha ao redor. Até os pássaros cantam mais baixo aqui e as feras se escondem nos arbustos. Estamos entrando em um mundo que não é o nosso. Gilgamesh colocou a mão no ombro de seu amigo. É exatamente por isso que devemos avançar. Se recuarmos, nosso nome será esquecido. Mas, se triunfarmos, nossos feitos serão cantados em todas as cidades. Eles penetraram mais fundo. O solo tornou-se macio e silencioso sob seus passos. O ar vibrava com uma força invisível, como se a própria floresta os observasse. Às vezes, um estalo ressoava ao longe, como um passo pesado na sombra. Cada farfalhar fazia Enkidu estremecer. Mas Gilgamesh segurava sua arma e avançava sem fraquejar. Por várias vezes, eles sentiram o sopro de Humbaba, um vento ardente que atravessava os troncos e fazia vibrar os galhos. O medo apertava o coração de Enkidu, mas Gilgamesh não recuava. Ele erguia os olhos para o sol invisível por trás da copa das árvores e murmurava preces a Shamash. Ao cair da noite, eles montaram um acampamento ao pé de um cedro gigantesco. O fogo crepitava, lançando luzes trêmulas nos rostos tensos dos dois companheiros. Enkidu falou com uma voz grave. Irmão, escuta-me. Tenho medo, não de morrer, pois todo homem deve morrer, mas de desafiar os deuses além do permitido. Humbaba não é um simples monstro. Sua voz é como o trovão, seus olhos como fogo e seus passos abalam a terra. Gilgamesh respondeu calmamente. Ouço teu medo, Enkidu, mas lembra-te do que me disseste após nosso combate. Estará sempre ao meu lado. Os deuses nos uniram para isso. Eu não quero envelhecer e morrer sem realizar um feito digno de meu nome. Se triunfarmos, seremos imortais na memória dos homens. Naquela noite, Gilgamesh teve outro sonho. Ele se viu caminhando com Enkidu, e de repente um fogo imenso explodia ao redor deles, mas ele não era queimado. Pelo contrário, a luz o cobria com uma força nova. Pela manhã, Enkidu interpretou novamente. É o sinal de que Shamash está conosco. O Deus do Sol velará por nosso combate. Então, com o coração um pouco mais tranquilo, Enkidu seguiu seu amigo.
Eles se embrenharam mais profundamente na floresta, seus passos ressoando como um desafio lançado a Humbaba. O momento se aproximava em que eles se colocariam diante do guardião temível. E na sombra, entre os troncos milenares, uma respiração poderosa já se elevava, pesada e ameaçadora. Humbaba sabia que eles estavam lá. O destino estava em marcha. Parte 3. A vitória sobre Humbaba. A floresta dos cedros escurecia como se a noite descesse em pleno dia. Entre os troncos imensos, o ar era denso, carregado de uma potência invisível. O silêncio era quebrado apenas por um sopro profundo, pesado, que parecia vibrar na própria terra. Enkidu parou, colocando a mão no ombro de Gilgamesh. Seus olhos fixavam a sombra de onde vinha esse sopro. Ele está lá, murmurou. Então, de entre as árvores, desdobrou-se a silhueta colossal de Humbaba, guardião da floresta. Sua estatura superava a dos cedros, seu rosto era retorcido como casca, e seus olhos brilhavam com um fulgor ardente. Seu sopro ardente atravessava o ar como uma fornalha, e ao seu redor flutuavam seus 7 mantos de aura. Esses véus invisíveis que faziam tremer os homens e desviavam seus passos. Humbaba falou com uma voz semelhante ao trovão. Quem ousa penetrar na floresta dos deuses? Quem ousa perturbar meu domínio, confiado pelo próprio Enlil? Gilgamesh avançou, brandindo sua arma. Eu, rei de Uruk, e este é meu irmão Enkidu. Viemos para enfrentar o impossível, para abater tua tirania e tomar a glória que proteges com ciúmes. Humbaba riu, um riso que fez tremer as árvores e derrubar galhos inteiros. Insensatos! Os deuses me estabeleceram aqui. Eu sou a morte que espera os temerários. Não voltarão vivos. Então a batalha eclodiu. Humbaba saltou, seus passos sacudindo a terra como terremotos. Sua voz rugiu, destruindo a coragem dos homens comuns. Mas Gilgamesh e Enkidu não recuaram. Juntos, eles se lançaram contra ele. Gilgamesh golpeou primeiro, descendo seu machado sobre o flanco do monstro. O golpe ressoou como em uma montanha, mas Humbaba, protegido por suas auras, mal vacilou. Enkidu, com a velocidade da estepe, lançou-se por sua vez, brandindo sua espada. As lâminas brilhavam, mas cada ataque parecia se extinguir contra a potência invisível que cercava o guardião. Então Gilgamesh ergueu os olhos ao céu e chamou Shamash. Ó Deus do Sol, vem em nosso auxílio. E Shamash ouviu. Ventos poderosos se ergueram, girando pela floresta. Eles atingiram Humbaba de todos os lados, cegando-o, desequilibrando-o. Seus mantos de aura, um a um, foram arrancados pela tempestade divina. O guardião urrou, e seu grito ressoou até os confins das montanhas. Enkidu gritou: é o momento, irmão! Golpeia com todas as tuas forças. Gilgamesh avançou. Seu machado desceu em um clarão de luz, finalmente perfurando a carne do monstro. O sangue negro jorrou e Humbaba cambaleou. Mas o guardião, mesmo ferido, tentou recuperar-se. Seus olhos flamejavam de raiva e ele exclamou: misericórdia, poupe minha vida. Gilgamesh, se me poupares, serei teu servo e os cedros serão teus. Gilgamesh hesitou. Seu coração, abalado pela voz do monstro, vacilou entre a compaixão e o dever. Mas Enkidu, ao seu lado, sussurrou com voz dura: não o escutes. É uma mentira. Humbaba é só astúcia e engano.
Se o poupares, ele recuperará suas forças, e os deuses se voltarão contra nós. Acaba com ele, pois foi para isso que viemos. Então Gilgamesh, retomando sua resolução, ergueu novamente seu machado. Num último ímpeto, ele abateu sua arma na nuca do guardião. Humbaba soltou um grito terrível, tão forte que fez tremer as montanhas. Então seu corpo imenso desabou em um estrondo de galhos quebrados. A floresta dos cedros foi sacudida como por uma tempestade, e o sopro de Humbaba se extinguiu para sempre. O silêncio voltou. As árvores, imensas testemunhas, pareciam se inclinar sob o peso do destino. Gilgamesh e Enkidu, ofegantes, cobertos de suor e poeira, olharam-se. Eles haviam triunfado. Eles cortaram o topo dos maiores cedros e moldaram vigas gigantescas que amarraram em jangadas. Essas madeiras preciosas, eles as levariam a Uruk para construir portas colossais e oferecer aos templos o esplendor de seu feito. Mas enquanto contemplavam os despojos de Humbaba, uma sombra passou por seus corações. Pois Enkidu sabia, melhor que Gilgamesh, que os deuses não permaneceriam calados diante desse assassinato. Humbaba não era um simples inimigo, mas o servo de Enlil, o senhor do vento e das tempestades. Irmão, disse Enkidu, conquistamos a glória, mas também atraímos a ira dos imortais. Gilgamesh, com os olhos ainda brilhando de vitória, permaneceu em silêncio. Ele sabia no fundo que Enkidu tinha razão, mas naquele momento, em seu coração, o eco do feito ressoava mais forte que o medo dos deuses. Assim terminou a batalha contra Humbaba. O rei de Uruk e seu irmão haviam realizado o impossível, mas no céu, os deuses começavam a se agitar, e sua ira logo se abateria sobre os dois heróis. Capítulo 3 A Vingança dos Deuses, Parte 1 Ishtar e o Touro Celestial. O retorno de Gilgamesh e Enkidu a Uruk foi um triunfo. Os habitantes da cidade se aglomeraram nas ruas, aclamando seus heróis. Os sacerdotes recitaram hinos, os músicos tocaram cânticos de vitória, e os artesãos já esculpiam na argila e na pedra o relato do combate contra Humbaba. As portas colossais talhadas nos cedros foram instaladas no templo de Enlil, e o povo, maravilhado, louvou a grandeza de seu rei e de seu irmão de armas. Mas no céu, os deuses observavam com descontentamento. Humbaba, o guardião da floresta dos cedros, havia sido abatido, e esse assassinato sacrílego perturbara a ordem estabelecida. Alguns deuses admiravam a coragem de Gilgamesh. Outros se escandalizavam com sua audácia. Entre eles, uma deusa, mais que todos, foi tocada pelo brilho do rei. Ishtar, a deusa do amor, da fertilidade, mas também da guerra e da destruição. Do alto das muralhas celestiais, ela contemplou Gilgamesh, sua alta estatura, seus ombros largos, seu olhar flamejante. Seu coração inflamou-se de desejo. Ela desceu a Uruk, adornada com joias reluzentes, colares e véus preciosos. Aproximou-se do rei. Ela falou com uma voz doce, mas imperiosa. Gilgamesh, sê meu esposo. Oferece-me teu amor, e farei de ti o Senhor Supremo. Te darei um carro de ouro e lápis-lazuli, puxado por leões majestosos. Os reis se ajoelharão diante de ti, os povos te trarão suas riquezas. Concederei a ti glória e poder além de tudo que um homem pode desejar. Mas Gilgamesh, mantendo-se ereto,
não se deixou seduzir. Ele conhecia a reputação de Ishtar. Seus amores eram chamas devoradoras que deixavam cinzas e ruínas. Então, sem medo, ele respondeu com uma voz clara diante do povo reunido: Deusa, tuas promessas são belas, mas teu amor é uma armadilha. Olha o destino de teus antigos amantes. Tamuz, que condenaste aos infernos, o pássaro brilhante cujas asas quebraste, o leão que acorrentaste, o cavalo que esgotaste com teu jugo cruel, o jardineiro que transformaste em lobo. Todos os que te amaram foram traídos. Por que eu seria diferente? Essas palavras, ditas diante de todos, foram uma humilhação terrível para Ishtar. A multidão, testemunha desse ousado rechazo, começou a murmurar. A deusa, ruborizada de raiva e vergonha, voou para o céu. Seu coração ardia de fúria e ela se precipitou diante de seu pai Anu, o Deus Supremo. Pai, exclamou ela, Gilgamesh me insultou. Ele rejeitou meu amor diante de todo o seu povo. Concede-me o touro celestial, para que eu possa destruir Uruk e punir esse homem arrogante. Anu hesitou. Minha filha, se eu enviar o touro celestial, sua fúria causará uma fome terrível. As colheitas se esgotarão, os homens morrerão de sede e o equilíbrio do mundo será rompido. Mas Ishtar insistiu, seus olhos flamejando de raiva. Se recusares, abrirei as portas dos infernos. Os mortos surgirão e devorarão os vivos, mais numerosos do que são. Diante dessa ameaça, Anu cedeu. Ele confiou a Ishtar as rédeas do touro celestial, criatura colossal, encarnação da fúria divina. Quando a fera desceu à terra, seu sopro fez tremer as colinas, e seus cascos golpearam o solo com a força de terremotos. A cada relincho, a terra se fendia, engolindo dezenas de homens em suas fendas. As águas dos rios secavam, os campos murchavam em um instante. Uruk tremeu. O povo, aterrorizado, se refugiou atrás das muralhas, suplicando a seus heróis que os salvassem. Então Gilgamesh, sem hesitar, virou-se para Enkidu. Irmão, enfrentamos Humbaba. Também podemos derrotar o touro celestial. Enkidu assentiu, embora sentisse o peso da prova. Juntos, eles se lançaram contra a fera. O touro soprou e seu hálito queimou o ar. Seus cascos abriram 3 abismos imensos, onde centenas de homens foram engolidos. Mas Gilgamesh e Enkidu resistiram. Enkidu aproximou-se primeiro. Com um gesto audacioso, agarrou o touro pelo chifre, seus músculos inchados pelo esforço, e o imobilizou por alguns instantes. Golpeia, irmão! Gritou ele. Então Gilgamesh ergueu sua espada e cravou a lâmina na nuca do monstro. O touro urrou, seu grito ressoando até os céus, e então desabou em um estrondo ensurdecedor. O povo aclamou, seus gritos abafando a fúria de Ishtar. A deusa, empoleirada nas muralhas, explodiu em soluços e maldições. Enkidu, em um gesto de desafio, arrancou a coxa do touro celestial e a jogou no rosto da deusa. Eis tua recompensa, Ishtar. Humilhada pela segunda vez, Ishtar fugiu para o céu, gritando seu ódio. Mas no silêncio que voltou, Gilgamesh e Enkidu permaneceram de pé, vitoriosos mais uma vez. O povo de Uruk exultou, celebrando seus heróis. Mas no céu, os deuses se reuniram. O assassinato de Humbaba e depois o do touro celestial não poderiam ficar impunes, e já sua sentença se preparava. Parte 2.
A morte de Enkidu. Após a queda do touro celestial, Uruk vibrava de alegria. O povo aclamava seus dois heróis, Gilgamesh e Enkidu, que haviam salvado a cidade de uma destruição certa. As ruas ressoavam com cânticos. Os templos ecoavam com preces de gratidão. Os artesãos já gravavam nas tábuas o relato desse feito. E o nome dos dois companheiros circulava de boca em boca como uma melodia de glória. Mas no céu o trovão rugia. Os deuses, reunidos em conselho, estavam tomados de ira. O assassinato de Umbaba, guardião sagrado da floresta dos cedros, e a morte do touro celestial, criatura enviada pelo próprio céu, haviam abalado o equilíbrio das coisas. O que os homens aclamavam como um triunfo, os deuses consideravam um crime. Enlil, o senhor do vento, ergueu-se com uma voz terrível. Esses dois homens desafiaram a ordem divina. Eles abateram Umbaba, meu servo. Mataram o touro celestial que o céu enviou. Sua arrogância não pode ficar impune. Um deles deve morrer. Shamash, o Deus Sol, protetor de Gilgamesh, tentou interceder, mas não agiram eles com coragem? Não realizaram feitos dignos das lendas? Sua bravura é aquela que nós mesmos inspiramos. Por que pune-los por seguirem o caminho que traçamos para eles? Mas Enlil permaneceu inflexível. Sua força tornou-se desmedida. Se os deixarmos impunes, os homens acreditarão que podem desafiar os deuses. Que Enkidu seja castigado e que Gilgamesh aprenda a temer o destino dos mortais. Assim foi decidido. Logo após, Enkidu teve um sonho. Em seu sono, ele viu os grandes deuses reunidos e ouviu sua sentença. Quando despertou, seu rosto estava pálido e seu coração perturbado. Gilgamesh, preocupado, perguntou o que o afligia. Então Enkidu relatou: Irmão, vi os deuses. Eles decidiram que devo morrer. É o preço de nossas vitórias. Gilgamesh balançou a cabeça com veemência. Não, isso não é possível. Triunfamos pelo povo, realizamos o que ninguém havia feito. Os deuses não podem nos condenar por isso. Mas Enkidu sabia. Já seu corpo enfraquecia. A febre o acometeu e suas forças começaram a se apagar. Ele, que outrora corria com as gazelas e lutava como um touro, agora se encontrava preso ao leito ofegante. Por 12 dias, Enkidu lutou contra a doença. Sua mente era assolada por visões. Às vezes sonhava com os deuses, às vezes com o inferno, aquele reino sombrio onde os mortos vagam na poeira. Ele via uma casa onde reis e guerreiros estavam vestidos de penas, onde se comia terra e a luz nunca entrava. Cada noite ele sentia seu sopro se aproximar daquele lugar funesto. Gilgamesh, impotente, velava ao seu lado. Ele segurava a mão de seu irmão, trazia-lhe água, murmurava palavras de encorajamento. Mas nada podia deter o decreto dos deuses. Um dia, em seu delírio, Enkidu amaldiçoou aqueles que acreditava serem responsáveis por sua queda. Ele amaldiçoou o caçador que o descobrira na estepe, amaldiçoou Shamhat, que o conduzira a Uruk. Mas logo ele se acalmou e se retratou. Não é a ti, Shamhat, que devo culpar. Graças a ti, conheci a amizade de Gilgamesh. Graças a ti, partilhei o pão dos homens e bebi seu vinho. Graças a ti, provei a verdadeira vida. Então, voltando-se para Gilgamesh, ele disse com uma voz fraca, mas clara: Irmão, devo partir, mas não me esqueças. Lembra-te de nossas lutas, de nossa amizade, de nossos risos e de nossas vitórias. Gilgamesh, com os olhos banhados em lágrimas, respondeu:
Como poderia te esquecer? Tu és meu irmão mais querido que minha própria vida. Se morreres, serei apenas uma sombra. Então, com um último suspiro, Enkidu se apagou. Seu corpo ficou imóvel, seus olhos se fecharam e sua alma partiu para o mundo subterrâneo, onde os mortos repousam sem retorno. Gilgamesh, vendo seu amigo estendido, soltou um grito terrível que ressoou por toda Uruk. Ele se lançou sobre ele, chorou sobre seu rosto, beijou seus lábios frios, ficou 3 dias e 3 noites ao lado do corpo, recusando-se a acreditar que Enkidu não se levantaria. Mas a morte implacável havia tomado seu irmão. Então Gilgamesh se ergueu, louco de dor. Cobriu-se de poeira e farrapos, seus cabelos penderam em desordem, e ele vagou pela cidade como um homem perdido. O rei de Uruk, outrora invencível, não era mais que um mortal consumido pelo luto. Assim morreu Enkidu, o homem selvagem moldado pelos deuses, o companheiro fiel, o amigo inesquecível. E Gilgamesh, destruído por essa perda, sentiu pela primeira vez o peso de sua própria mortalidade. Pois se Enkidu, seu igual, pôde morrer, então ele também não escaparia a esse destino. Esse foi o início de sua busca. Uma busca ainda maior que todas as que ele empreendera. A busca pela imortalidade. Parte 3. O luto e a revolta de Gilgamesh. Na câmara silenciosa, onde repousava Enkidu, o tempo parecia suspenso. As muralhas de Uruk, tantas vezes ecoando gritos de alegria ou ordens reais, agora eram apenas testemunhas mudas de uma dor insuportável. No leito fúnebre, o corpo do homem selvagem permanecia imóvel, congelado em uma paz gélida. Seus lábios, que haviam rido, gritado, cantado, estavam fechados para sempre. Seus olhos, que outrora brilhavam com a luz das estepes, haviam se fechado para o mundo. Gilgamesh, ajoelhado ao seu lado, chorava sem contenção. Suas lágrimas corriam em torrente, molhando as faces de seu irmão defunto. Ele, o rei invencível, o orgulhoso semideus, não era mais que um homem destruído. Seu coração gritava de dor, e seu corpo tão poderoso curvava-se como um junco ao vento. Por 3 dias e 3 noites, ele recusou abandonar Enkidu. Acariciava seus cabelos emaranhados, segurava suas mãos frias, chamava seu nome repetidamente, esperando um milagre. Levanta-te, irmão, abre os olhos, não me deixe sozinho. Mas a morte inexorável mantinha sua presa. Os sacerdotes, vendo o corpo enrijecer, suplicaram a Gilgamesh que aceitasse os ritos fúnebres. Senhor, disseram eles, honra teu irmão, deixa-o alcançar o mundo dos antepassados. Mas Gilgamesh recusava, gritando sua revolta contra os deuses e contra o destino. Finalmente, constrangido pelo inevitável, ele cedeu. Prepararam o corpo segundo os rituais sagrados, ungiram-no com óleos perfumados, envolveram-no em tecidos preciosos. A cidade inteira se reuniu para chorar aquele que fora mais que um companheiro do rei, um herói, um protetor, uma figura quase divina. Homens e mulheres cobriram-se de cinzas. As carpideiras entoaram cânticos fúnebres. Depositaram ao lado de Enkidu pães, vinho, armas, joias, para que nada lhe faltasse no além. O povo inteiro, com um só coração, chorou aquele que amara a vida com tanta força. Gilgamesh, vestido de farrapos, liderava a procissão, com os olhos banhados em lágrimas.
Sua voz se quebrou ao pronunciar seu elogio. Ó irmão, tu que foste enviado pelos deuses, tu que me enfrentaste e depois me amaste, tu que caminhaste ao meu lado contra um baba e contra o touro celestial, por que foste arrancado de mim? Por que a morte te levou? Tu cujo sopro era mais poderoso que o vento das montanhas. Se tu, meu igual, morres, quem pode esperar sobreviver? Quando a tumba foi selada, um grande silêncio caiu sobre Uruk. Os gritos, os cânticos e as lamentações se apagaram. Mas no coração de Gilgamesh, o tumulto não cessou. Pelo contrário, sua dor transformou-se em vertigem. Ele agora vagava pelas ruas como uma sombra. Suas vestes de rei não eram mais que trapos. Seus cabelos pendiam em desordem. Seu rosto estava cavado pelo luto. Ele recusava as refeições. Não se lavava mais. Quase não dormia. O povo o olhava com temor e piedade. Seu rei não era mais o homem resplandecente de outrora, mas um ser assombrado, consumido pelo medo. Pois, mais forte que a dor do luto, um pensamento o corroía: a morte não poupa ninguém. Enkidu, cuja vigor igualava o seu, havia caído. Então, ele também, Gilgamesh, acabaria reduzido a nada. Suas mãos poderosas, seus ombros largos, seus olhos flamejantes, tudo isso um dia murcharia e desapareceria na poeira. Essa verdade que ele sempre rejeitara impôs-se a ele com violência. Gilgamesh tremia, não apenas de luto, mas de pavor. A morte, ele compreendeu, era o destino de todos. E esse pensamento o enlouqueceu. Ele gritava nas ruas: devo morrer como Enkidu? Eu, Gilgamesh, rei de Uruk, filho dos deuses, construtor de muralhas, domador de leões? Devo acabar na sombra, esquecido, reduzido a pó? Não, não aceitarei isso. Não me submeterei ao destino dos mortais. Seus próximos suplicaram que ele recuperasse a razão, que reassumisse seu lugar de rei. Mas Gilgamesh não podia mais ficar em Uruk, cercado de lembranças que o torturavam. Cada rua lhe lembrava Enkidu. Cada pedra ainda carregava seu riso. Ele se sentia prisioneiro em sua própria cidade, prisioneiro da morte que viria. Então, em um gesto de ruptura, ele abandonou tudo: seu trono, seus palácios, suas riquezas, sua glória. Ele os deixou como conchas vazias, vestido com simples peles de feras, os cabelos em desordem. Ele deixou Uruk a pé. Seu povo o viu se afastar com espanto e temor. Seu rei, outrora semideus, não era mais que um andarilho perdido no deserto. Mas Gilgamesh não partira sem propósito. Em seu coração gravara-se uma obsessão: encontrar Utnapishtim, o homem que sobrevivera ao dilúvio, o único a quem os deuses haviam concedido a vida eterna. Se ele escapar à morte, então Gilgamesh também o faria. Ele caminhou dia e noite, cruzando as planícies queimadas pelo sol, as vales áridos, as montanhas rochosas. A fome e a sede o consumiam, mas seu desejo de viver para sempre era mais forte que tudo. Cada passo ressoava como um desafio lançado à morte. Nas estradas, ele cruzava com homens e mulheres que o olhavam com pavor. Seu rosto estava desfigurado pela dor. Seus olhos brilhavam com uma chama inquieta. Alguns o tomavam por louco, outros por profeta. Mas ninguém duvidava que esse homem caminhava para um destino extraordinário. Gilgamesh não falava mais senão consigo mesmo, repetindo incessantemente: encontrarei o segredo, desafiarei os deuses, não morrerei como Enkidu. Assim, impelido pela dor e pela revolta, ele se embrenhou cada vez mais longe, deixando o mundo conhecido,
para entrar em terras onde nenhum mortal ousara se aventurar. Esse foi o começo de sua última grande jornada, a busca pela imortalidade. Capítulo 4. A busca pela imortalidade. Parte 1. A errância de Gilgamesh. A morte de Enkidu foi um terremoto na alma de Gilgamesh. Ele, o rei de Uruk, o herói vitorioso, aquele que abatera Umbaba e o touro celestial, vagava agora como um homem perdido. Suas vestes de rei não eram mais que farrapos. Seus cabelos se emaranhavam com poeira, e seu rosto estava devastado pelas lágrimas. O povo de Uruk, que o aclamara, agora o via arrastar-se pelas ruas, gritando ao céu sua dor, recusando a realidade da morte. Por 3 dias, 3 noites, ele velou o corpo de seu irmão, recusando-se a enterrá-lo, orando aos deuses para trazê-lo de volta à vida. Mas a morte era inexorável. Quando finalmente teve que ceder e confiar em Enkidu a terra, Gilgamesh compreendeu com horror que o fim aguardava todo homem, mesmo os mais poderosos. Seu coração encheu-se de pavor. Ele não suportava a ideia de morrer por sua vez, de ser reduzido a pó como os outros. Ele, o 2/3 divino, como poderia aceitar a lei da morte? Então, um pensamento nasceu nele, devorador. Encontrar a imortalidade. Gilgamesh deixou Uruk. Sozinho, vestido com peles de feras, embrenhou-se no deserto. Seu povo o viu partir em silêncio, com o coração apertado, pois ninguém sabia se ele retornaria. O rei, outrora orgulhoso e esplêndido, tornava-se um errante, um mendigo de vida eterna. Ele caminhou dia e noite, cruzando montanhas, atravessando vales áridos. A fome e a sede o acompanhavam, mas sua obsessão era mais forte que suas necessidades. A cada passo, ele repetia: encontrarei o segredo. Não morrerei como Enkidu, desafiarei a própria morte. Em seu caminho, ele encontrou feras selvagens, leões, escorpiões, criaturas da noite. Mas em vez de fugir, ele se lançava sobre elas, como se ainda testasse sua força. Horas derrotava, horas assustava com sua mera fúria. O mundo inteiro parecia seu inimigo, e ele avançava como uma tempestade solitária. Uma noite, enquanto o sol se punha atrás de montanhas abruptas, ele chegou aos confins do mundo conhecido, onde o céu toca a terra. Lá viviam 2 guardiões terríveis, um casal de homens escorpiões, criaturas de aparência monstruosa, cujos corpos meio humanos, meio feras, brilhavam como escamas de bronze. Seu olhar perfurava até as profundezas das almas, e nenhum mortal ousava aproximar-se. Quando Gilgamesh chegou, os guardiões ficaram tomados de pavor. Um disse ao outro: vês este homem? Sua estatura é a dos deuses, mas seu rosto está marcado pelo sofrimento dos mortais. O que quer ele neste lugar proibido? Gilgamesh falou-lhe sem tremer: eu sou Gilgamesh, rei de Uruk. Busco Utnapishtim, aquele que sobreviveu ao dilúvio e que conhece o segredo da imortalidade. Deixai-me passar. Os escorpiões o observaram longamente. Sua voz ressoou como um trovão. Gilgamesh, nenhum homem cruza este passagem. Além destas montanhas está o caminho do sol, um túnel de trevas que apenas o disco solar atravessa a cada dia. Se te aventurares ali, serás engolido pela escuridão e morrerás. Mas Gilgamesh insistiu. Com a voz vibrante de desespero: vi meu irmão Enkidu morrer. Não suportarei sofrer o mesmo destino.
Se devo perecer, que ao menos pereça buscando a eternidade. Mas deixai-me tentar minha chance. Os guardiões, tocados por sua determinação, concederam-lhe a passagem. Então, Gilgamesh entrou no túnel do sol. Lá, ele caminhou em uma noite espessa, mais negra que a morte. O silêncio era total, e o solo desaparecia sob seus pés. Durante 12 horas, ele avançou, cego, guiado apenas pela fúria de viver. Finalmente, uma luz apareceu. A aurora. O túnel abriu-se para um jardim maravilhoso, onde cresciam árvores cujos frutos eram pedras preciosas. Romãs brilhavam como rubis, uvas reluziam como pérolas, e galhos exibiam folhas de esmeralda e lápis-lazuli. Deslumbrado, Gilgamesh compreendeu que se aproximava do mundo dos deuses. Lá, à beira do mar cósmico, vivia Siduri, a deusa taberneira, guardiã de uma taverna misteriosa. Ela o viu chegar, exausto, vestido com peles, o rosto cavado pela fadiga. "Quem és tu, viajante?" perguntou ela. "Eu sou Gilgamesh, rei de Uruk", respondeu ele. "Perdi meu irmão e busco Utnapishtim para aprender com ele o segredo da vida eterna." Siduri balançou a cabeça. "Gilgamesh, por que persegues o que não pode ser alcançado? Os deuses reservaram a imortalidade para si mesmos. Tu, aproveita a vida, come, bebe, ama, alegra-te com cada dia. Essa é a parte dos mortais." Mas Gilgamesh não cedeu. Seus olhos ardiam com a mesma chama. Não me contentarei com isso. Indica-me o caminho para Utnapishtim, ou não deixarei este lugar." Siduri, assustada com sua determinação, acabou indicando-lhe o barqueiro das águas da morte, Urshanabi, o marinheiro. Gilgamesh deveria atravessar o mar cósmico para alcançar a ilha onde vivia Utnapishtim, o homem imortal. Assim retomou sua jornada, cada vez mais longe, cada vez mais desesperado. Cada passo o afastava mais do mundo dos homens e o aproximava da fronteira dos deuses. Parte 2. O encontro com Utnapishtim e o relato do dilúvio. Após longas errâncias, Gilgamesh finalmente chegou às margens de um mar misterioso que nenhum mortal cruzava. Suas águas eram escuras e imóveis, estendendo-se sem fim como um espelho do céu. Era o Mar da Morte, fronteira última que apenas os deuses podiam atravessar. Em suas margens vivia Urshanabi, o barqueiro. Era um marinheiro de rosto curtido, cercado de objetos estranhos e pedras mágicas que guiavam sua embarcação. Quando Gilgamesh se aproximou, exausto, coberto de farrapos, Urshanabi o encarou com espanto. "Quem és tu, viajante, cuja estatura é a de um rei, mas cujo rosto está marcado pelo sofrimento?" "Eu sou Gilgamesh, rei de Uruk", respondeu ele com uma voz rouca. "Atravessei montanhas e trevas, desafiei leões e escorpiões e cruzei o mar dos sonhos. Busco Utnapishtim, aquele que sobreviveu ao dilúvio, para que me ensine o segredo da imortalidade." Urshanabi assentiu. "A travessia é perigosa. Estas águas são proibidas aos homens. Mas se é tua vontade, eu te levarei. Corta 300 varas, e com elas avançaremos sem que minhas mãos toquem o mar da morte." Gilgamesh, apesar de sua fadiga, obedeceu. Ele cortou as varas, carregou-as na barca e eles partiram. Durante dias,
Ele plantava as varas uma a uma, empurrando o navio adiante. A cada vara esgotada, ele jogava o resto nas águas negras. Finalmente, após consumir todas as suas forças, eles alcançaram uma ilha verdejante, perdida no fim do mundo. Lá vivia Utanapishtim, o homem imortal, sobrevivente distante de uma humanidade desaparecida. Gilgamesh, com o coração batendo, aproximou-se dele. Viu um velho sentado sob uma árvore, sereno, cujos olhos brilhavam com uma sabedoria antiga. Ele parecia um mortal qualquer. E Gilgamesh, surpreso, perguntou: És realmente Utanapishtim, aquele que escapou à morte? Como um homem como tu obteve a vida eterna? Então Utanapishtim ergueu a voz e contou sua história. O grande dilúvio que destruíra o mundo dos antigos. Outrora, os deuses se cansaram dos homens, numerosos demais, ruidosos demais. Eles decidiram apagar a humanidade. Enlil, senhor do vento, convocou o dilúvio, uma enchente tão vasta que cobriria toda a terra. Mas o Deus das águas, teve piedade de mim. Ele me falou em sonho, alertou-me do que viria e disse: Homem de Shuruppak, destrói tua casa, constrói um barco, leva contigo o germe de toda a vida, traz tua família, os artesãos, os animais dos campos e das florestas. Quando as águas vierem, teu navio flutuará, e tu sobreviverás. Obedeci. Construí um barco imenso, de dimensões sagradas. Seu comprimento e largura eram iguais, um cubo perfeito, e o cobri com betão. Fiz subir a bordo meus parentes, meus servos, meus bens e as feras em pares. Então, as nuvens se acumularam, os ventos uivaram, o céu se rasgou, o dilúvio caiu, mais terrível que qualquer tempestade. Durante 6 dias e 7 noites, as águas cobriram a terra, engolindo montanhas e vales. Os homens gritavam, mas ninguém lhes respondeu. O mundo inteiro foi submerso pelas águas. Finalmente, no 7º dia, o mar se acalmou. O silêncio reinou. Abri uma janela e a luz entrou. Vi que a humanidade havia desaparecido, que a terra era um oceano infinito. Meu coração se partiu, mas meu navio derivou até o topo do Monte Nizir, onde encalhou. Enviei primeiro uma pomba, ela voltou, não tendo encontrado onde pousar. Depois enviei uma andorinha, ela voltou também. Finalmente enviei um corvo, ele não voltou. Então soube que as águas haviam recuado. Saí do navio, ofereci um sacrifício aos deuses. O aroma do fogo e das oferendas subiu ao céu, e os deuses se reuniram como moscas. Enlil, a princípio furioso por me ver sobreviver, foi apaziguado por Ea. Então, para recompensar minha fidelidade, eles me deram, a mim e a minha esposa, a vida eterna, colocando nossa morada à parte dos homens no fim do mundo. Utanapishtim fixou Gilgamesh com seus olhos calmos. Essa é minha história. Mas tu, por que buscas a imortalidade? Gilgamesh, com lágrimas nos olhos, respondeu: Porque vi meu irmão morrer, porque não quero ser pó como ele. Dize-me o segredo, dize-me como escapar à morte. O velho suspirou. Gilgamesh, a vida eterna não é para os homens. Os deuses a reservaram para si mesmos. Tu aceita teu destino. Aproveita teus dias, ama, governa com sabedoria e deixa teu nome nas muralhas de Uruk. Mas Gilgamesh, desesperado, caiu de joelhos. Não, tu sobreviveste ao dilúvio, tu encontraste o segredo. Deve haver um meio. Mostra-me. Então Utanapishtim, tomado de piedade, aceitou revelar-lhe uma prova.
Parte 3. A prova da imortalidade e a planta da juventude. Utanapishtim, o velho imortal, observou longamente Gilgamesh. O rei de Uruk, exausto por suas viagens, tinha o rosto cavado pela dor e pela determinação. Apesar de seu orgulho, via-se nele a vulnerabilidade de um homem que recusava aceitar o destino de todos os mortais. Então, em um impulso de compaixão, Utanapishtim decidiu propor-lhe uma prova. Escuta-me, Gilgamesh, disse ele. Se realmente queres vencer a morte, prova-o. Fica acordado por 6 dias e 7 noites, pois aquele que pode repelir o sono talvez possa repelir a morte. Gilgamesh assentiu. Confiante em sua força, ele sentou-se, determinado a resistir. Mas mal se instalara, o sono, como uma névoa pesada, caiu sobre ele. Suas pálpebras se fecharam apesar de sua vontade, e ele adormeceu profundamente. Sua esposa, que observava a cena, virou-se para Utanapishtim. Olha-o, disse ela. A prova nem começou e ele já dorme. Como esperar que um homem escape à morte se não pode sequer escapar ao sono? Para provar seu fracasso, cada dia ela assava um pão e o colocava ao lado de Gilgamesh. O primeiro ficou seco e duro, o segundo murchou, o terceiro ficou coberto de mofo. Assim, no 7º dia, 7 pães testemunhavam a duração de seu sono. Quando finalmente Gilgamesh despertou, ele protestou. Fechei os olhos apenas por um instante, mas Utanapishtim mostrou-lhe os pães, prova irrefutável de que ele dormira 7 noites inteiras. O rei baixou a cabeça. Pela primeira vez ele compreendeu que a tarefa que perseguia era vã. O sono e a morte são irmãos, e nenhum homem pode repeli-los. Então, tomado de piedade, Utanapishtim revelou ainda um segredo. Gilgamesh, embora não tenhas conseguido na prova, quero te oferecer uma última esperança. Nas profundezas do mar, cresce uma planta maravilhosa. Ela parece um arbusto, mas seus espinhos picam como os de uma rosa selvagem. Se a obtiveres, ela devolverá a juventude a quem a comer. Talvez não seja a imortalidade, mas é um dom precioso. O coração de Gilgamesh inflamou-se com uma nova esperança. Então, amarrando seus pés com pedras pesadas, ele se lançou nas águas escuras do mar. A corrente o puxava para as profundezas, mas ele nadava com a força de um touro. Finalmente, avistou a planta brilhante, enraizada no fundo dos abismos. Ele a arrancou e, liberto de seus pesos, subiu à superfície. Ofegante, ele saiu da água e brandiu a planta triunfalmente. Eu a tenho, exclamou ele. Com esta planta trarei a juventude a Uruk, farei os anciãos a aproveitarem, darei ao meu povo, conheceremos uma vida renovada. Ele estava cheio de entusiasmo e seus olhos brilhavam de alegria. Mas o destino, sempre cruel, havia preparado uma última prova. No caminho de volta, Gilgamesh e Urshanabi pararam à beira de uma fonte clara. Exausto por sua viagem, o rei depositou a planta para se lavar. Enquanto mergulhava na água, uma serpente, atraída pelo aroma da planta, surgiu das ervas. Rápida como um raio, ela se enroscou ao redor do tesouro, mordeu-o e o engoliu inteiro. Gilgamesh, ouvindo o farfalhar, virou-se tarde demais. A serpente já se afastava, deslizando para os arbustos. Ao partir, deixou para trás sua pele velha, renovando-se como se zombasse do homem que não conseguira conservar a juventude eterna.
Então Gilgamesh desabou no chão, com as mãos vazias. Suas lágrimas correram novamente. Para quê? Disse ele. Atravessei o mundo, desafiei os deuses, enfrentei o mar e as trevas, e agora a sorte me escapa outra vez. Tudo é vão. Ele permaneceu por muito tempo abatido. Mas aos poucos, uma estranha serenidade começou a se instalar nele. Talvez porque ele finalmente compreendesse que a vida eterna não era destinada aos homens. Talvez porque, apesar de seu fracasso, ele tivesse percorrido um caminho que o transformara. Com o Shanabi, ele retomou o caminho para Uruk, com as mãos vazias, mas o coração mais pesado de sabedoria. Epílogo. A lição de Gilgamesh. Assim termina a epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas narrativas da humanidade, gravada em tábuas de argila há mais de 4.000 anos, mas ainda vibrante com uma verdade atemporal. Vimos o rei de Uruk em toda a sua grandeza e toda a sua fraqueza. Poderoso, quase divino, ele dominava seu povo com orgulho, até o dia em que os deuses lhe enviaram um igual. Enkidu, o homem selvagem nascido da terra. De seu duelo nasceu uma amizade sagrada, mais forte que o aço, mais preciosa que a glória. Juntos, eles realizaram façanhas titânicas. Abateram Umbaba, o guardião da floresta dos cedros, e derrotar o touro celestial enviado por Ishtar. Mas essas vitórias tiveram um preço. Os deuses, ofendidos por tamanha audácia, exigiram um tributo, e Enkidu morreu. Sua perda abalou Gilgamesh, revelando-lhe o horror inevitável da morte. Então, louco de dor, ele abandonou seu trono e empreendeu uma busca impossível: desafiar o destino e arrancar dos deuses o segredo da imortalidade. De montanhas a desertos, de trevas a jardins maravilhosos, ele caminhou sem descanso, até encontrar Utnapishtim, o sobrevivente do dilúvio, aquele que recebera dos deuses a vida eterna. Mas Gilgamesh falhou em sua prova. Mesmo a planta da juventude que ele arrancara das profundezas do mar foi-lhe roubada por uma serpente. Então ele retornou a Uruk com as mãos vazias, mas a alma transformada. Lá, contemplando as muralhas imensas que havia construído, ele compreendeu que seu nome viveria não por um corpo imortal, mas por suas obras, pela memória e pelos relatos transmitidos através do século. Gilgamesh, o rei orgulhoso, tornou-se Gilgamesh, o sábio. Sua jornada não venceu a morte, mas deu-lhe um sentido. E talvez seja essa a verdadeira mensagem desta epopeia milenar. A imortalidade não está na carne, mas no que deixamos para trás: nossas amizades, nossas obras, nossos relatos. Hoje, 4 milênios depois, ainda pronunciamos seu nome, Gilgamesh. E enquanto contarmos sua história, ele nunca estará completamente morto. Chega ao fim mais uma jornada pela história. Se este relato tocou você, descubra as outras lendas que já estão no canal. Muito obrigado por estar conosco e até breve em mais uma Lenda do Sono.